uma espécie de uma Assembleia Constituinte, digamos que para reinventar o Estado, portanto, uma mudança na perspectiva de ruptura com o status quo. O segundo cenário, que é o cenário de mudança moderada, que consiste na revisão constitucional propriamente dita, isto é, respeitando os limites materiais previstos na própria Constituição, que seria alterações da Constituição, onde iriam ser mantidas as questões consideradas como boas do atual sistema político e jurídico nacional, com as necessárias melhorias em todos os aspectos que carecem de aprimoramento e também com a introdução de novos aspectos no sentido de aprofundar o Estado de Direito Democrático e de Justiça Social. O terceiro cenário é o cenário de continuidade com ajustes, que seria o de alterações pontuais, digamos que mínimas, mantendo no essencial o atual sistema político. Do contrário da fase de auscultações públicas, na qual a Cota acolheu contribuições que expressam ideias, opiniões e visão dos moçambicanos sobre o país que sonham, a fase que se segue, denominada audições públicas, vai trazer à tona as contribuições da Comissão Técnica. No exercício da audição pública, que inicia no dia 29 de junho, já temos conteúdos concretos que levamos à discussão pública, que serão estes conteúdos que serão objeto, matéria, em torno da qual irá se desenvolver o exercício da audição. As audições públicas terão lugar em todo o território nacional e na diáspora até agosto próximo. O Governo Provincial desafia empresários nacionais e estrangeiros a apostarem nas potencialidades do distrito de Chongwen, investindo em setores estratégicos para impulsionar o desenvolvimento económico e a criação de emprego. O pedido foi formulado na abertura da Conferência Distrital de Investimentos, evento que procura atrair investidores para o distrito de Chongwen. É o distrito onde construiu-se uma doca que vai servir para o escoamento de minérios aqui da nossa província, mas também é o distrito que tem um aeroporto internacional, um aeroporto invejável. Oferece um ambiente de estabilidade, segurança e tranquilidade para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e duradouros. Temos uma vasta carteira de projetos que vão desde o turismo, a agroprocessamento, estamos a falar também de imobiliária, portanto oportunidades para infraestruturar a terra, construção, se quisermos até de condomínios para habitação, para aliviar alguma pressão que alguns distritos próximos têm em relação à procura de habitação. Os empresários manifestam interesse em investir no distrito de Chongwen e na província de Gaza em geral, mas pedem o fim da burocracia. Aqui está-se a falar tudo, bons acordos, tudo, mas a execução costuma demorar. Nós para cá já estamos a tentar noutros setores ou noutros locais, onde se de repente Chongwen nos receber como aeroporto, nós podemos transferir os nossos investidores. Estamos a trabalhar para melhorar essa situação. Há dias, por exemplo, tivemos vários encontros com empresários que, movidos por problemas ligados a cheias e inundações. Com duração de um dia, a primeira Conferência Distrital de Investimentos de Chongwen juntou membros do governo, empresários e sociedade civil. Lançado na província de Nampula o programa Hortas que Transformam Vidas, que poderá abranger 20 mil agregados diretos e mais de 100 mil famílias de forma indireta. Hortas que transformam vidas. Esta
é mais uma arma das mais simples, prática de combate à insegurança alimentar, à fome e desnutrição crônica, que marcha em grande escala aos encontros das famílias moçambicanas, as de Nampula em particular. Do compromisso ao impacto. O sucesso da Sina Mais Mulher e da Sina Mais Jovem não será medido pela cerimônia de hoje, não. Será medido pelos quintais que florescerem, pelas colheitas que aumentarem, pelas famílias que viverem melhor e pelas crianças que crescerem saudáveis. A esposa do governador de Nampula, Nazira Abdullah, com a veia de médica pediatra, traz o prognóstico da iniciativa. Uma previsão informada sobre o que deve acontecer no futuro, baseada em análises e dados do presente. A desnutrição não se combate apenas nas unidades sanitárias. Combate-se muito antes disso. Combate-se quando uma família consegue produzir os seus alimentos variados, quando uma criança cresce com acesso a uma alimentação equilibrada e quando uma mãe dispõe de melhores condições econômicas para cuidar da sua família. Do papel à ação. A implementação dos compromissos assumidos recentemente na SINA, Conferência Internacional de Nutrição e Agronegócio, da qual as autoridades esperam fortalecer a autonomia de jovens e mulheres, daí que receberam ferramentas de insumos necessários à implantação de hortas que transformam vidas. Com o programa Hortas que Transformam Vidas, SINA Mais Mulher e SINA Mais Jovem, espera-se abranger 20 mil agregados diretos e mais 100 mil famílias de forma indireta numa área de mais de 100 hectares, prevendo-se a produção de mais de 22 milhões de toneladas de hortícolas diversas. Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique diz que a crise de combustível está a reduzir a capacidade de fornecimento de bens e serviços em Moçambique. A preocupação do presidente do Conselho Empresarial de Moçambique, Álvaro Massinki, foi expresso em Inhambane durante a visita que efetua para avaliar o ambiente de negócios nesta região do país. A economia precisa de recuperar. Os empresários têm a missão de retomar e acelerar o passo para que voltemos a produzir e melhorar os índices da nossa economia. Por sorte, continuamos a ter o mínimo para podermos circular, mas a preocupação continua, porque enquanto persistirem os conflitos, nós estamos sujeitos a correr esse risco. Não é um produto de fácil substituição, mas há esforço, por exemplo, na transformação das viaturas para circularem a gás, também é uma das soluções. Portanto, estamos num momento de alta tensão, enquanto não terminarem as hostilidades para que o combustível volte a ser abastecido com regularidade. Álvaro Massinki diz estar em curso negociações com a banca para ceder novas linhas de crédito de modo a impulsionar investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Precisamos de apoio para que seja possível acedermos ao crédito a taxas bonificadas para podermos rapidamente retomarmos a economia e termos o nosso país a caminhar no ritmo que pretendemos. Na sua visita à província de Inhambane, o presidente da CTA avaliou o decurso das obras da Associação Provincial em cursos na cidade da Machis. Vamos ao grande formato. Falta de material de construção obriga algumas vítimas das cheias e inundações a regressarem às zonas de risco, isto na província de Gaza. No caso concreto do município de Xai-Xai, a idealidade de estar a trabalhar com parceiros para resolver o problema. 3 meses depois, ainda é visível
visível em muitas famílias das cidades de Xai-Xai, Choco, Chibuto e Vila de Caniçado, o drama das cheias que assolaram a província de Gaza no princípio deste ano. Quando voltaram, o que é que foram dados? Fomos dados tenda para cobertura. Sim, como a casa não está em boas condições. Eu ficou 3 meses no centro, mas agora voltei na minha casa, mas não tenho nada para fazer na minha casa. O governo não lhe apoia material de construção? Não, ainda. Mas prometeu? Não me prometeu. E como é que vai fazer para ter que construir a sua casa? Não sei. Vai depender de Deus. Temos munícipes que não têm casas, as suas casas sofreram, teve que se disponibilizar tendas para poder ir vivendo nessas tendas. Na capital provincial de Gaza, por exemplo, a entidade procura parcerias para ajudar as vítimas. Não, neste momento ainda não temos nenhum apoio em termos de material de construção, mas estamos a evitar esforço para encontrar parceiros que possam apoiar. Existem algumas organizações não governamentais que estão dando algum apoio a esses munícipes na área de mantimentos, material de construção, reposição de água. Falo concretamente do posto administrativo de Nguluzan. Temos ali 2 organizações que estão a reativar as fontenárias porque nos encontramos sem energia naquele posto. As 2 vagas de cheias que assolaram a província em curto espaço de tempo despertaram a necessidade de fixar residências em locais seguros. Gostaria de pedir um lugar seguro, porque este lugar aqui não é seguro. É a primeira coisa eu a pedir. E materiais para conseguir construir para a nossa cobertura. Porque assim nessa terra aqui não está a dar. Neste momento, o distrito de Xonguen detém 300 talhões para os nossos munícipes. Estamos a fazer um trabalho para ver aqueles que estão mesmo em situações difíceis, que continuam dentro das águas, em alguns bairros, para ver se vamos reassentar no distrito de Xonguen, naqueles 300 talhões que fomos disponibilizados pelo distrito de Xonguen. Dados em nosso poder indicam que o processo de reconstrução pós-cheias e inundações na província de Gaza poderá ser demorado devido a enormes prejuízos causados pelo fenômeno calamitoso. Produtores do setor familiar e comercial em Gaza retomam a produção de comida no regadio do Baixo Limpopo após o impacto devastador das cheias e inundações. Isto na última campanha. A produção agrícola no regadio do Baixo Limpopo em Gaza volta a ganhar expressão após o impacto devastador das cheias e inundações na última campanha agrária. Tínhamos semeado 3.500 hectares e esses 3.500 hectares foram totalmente danificados. Então, neste caso, não conseguimos nem sequer conter 1 hectare, porque tudo foi com as cheias. Ficamos na expectativa que as águas baixassem, onde as condições permitem, como é o caso agora aqui, nós estamos a meter trator com 2 objetivos. O primeiro, a lançar o milho e o feijão que recebemos do governo. O nosso maior agradecimento, porque a semente praticamente da parte do governo chegou a tempo para apoiar esta situação. E o segundo objetivo é uma primeira lavoura para a época que se avizinha do cultivo do arroz. Os produtores estão apostados na produção de comida, mas pedem financiamento para relançar a produção de arroz, principal cultura de bandeira, cujos rendimentos constituem base de sustento dos cerca de 9.000 produtores que exploram o regadio. Perdemos tudo. As cheias vieram, já queremos quase acolhermos, nos apanhamos nessa situação. Todo o apoio necessário para nós. Nós autofinanciamos-nos. Uma vez não colhemos nada, não temos nem um tostão. Então, era muito importante que nós tivéssemos um bocadinho de valor. Oxalá alguém nos ouça neste momento
para nos dar esse pequeno crédito, ou esse crédito para a gente voltar a um restart, não é? A empresa chinesa Wanbao África, uma das fomentadoras da cultura de arroz, também já retomou as atividades e aposta na produção de trigo e milho nesta época fresca. Nós não desistimos, iniciamos com um plano de produção de trigo. Tínhamos um plano de produzir mais ou menos 1.500 hectares envolvendo os produtores locais, mas devido ao maior danos causados pelas cheias, só conseguimos colocar 700 hectares. O tapamento de rombos para evitar a intrusão salina nas culturas em campo constitui um dos maiores desafios no relançamento da produção agrícola pós cheias nesta infraestrutura de subsistência da província de Gaza. Intervenientes na cadeia de produção e comercialização agrícola em Gaza defendem a implementação efetiva do calendário antecipado da cimenteira de arroz e a elevação da cota do dique de defesa, o dique de proteção, como medidas para a prevenção e mitigação dos próximos eventos meteorológicos extremos. Enquanto os produtores assistiam às águas invadindo e destruindo toda a produção de arroz da campanha agrária 2024-2025 no Regadio do Baixo Limpopo, malfeitores transportados em pequenas embarcações protagonizavam atos de vandalismo e roubo de fios de cobre nos postos de transformação de energia das estações de bombagem de Umbape e Magula. O Baixo Limpopo tem 9 estações de bombagem, as outras também foram vandalizadas, que são estações de bombagem dos privados. A estação de bombagem de Magula foi a mais vandalizada, que cobre o nosso canal de Magula, que tem cerca de 1.050 hectares. A ação dos malfeitores nesta estação de bombagem pode comprometer a produção de arroz nos 1.050 hectares infraestruturados. É urgente que as estações de bombagem sejam reabilitadas. As duas, o custo que nós estimamos são de cerca de 23 milhões de meticais, que é para a reposição dos cabos elétricos e também algum trabalho nos próprios edifícios que também foram afetados. Os intervenientes na cadeia de produção agrícola defendem a implementação efetiva do calendário antecipado de sementeira e elevação da cota de DIC de defesa como medidas imediatas para reduzir os efeitos dos próximos eventos extremos. Porque essa cheia nos mostrou que ao nível que se encontra o dique de defesa parece estar um pouco abaixo. Era necessário um projeto, se calhar, de alteamento do próprio dique de defesa. Se a gente lançar a nossa semente em setembro, até dezembro estamos a colher. Então, que as cheias voltam a aparecer em janeiro, enquanto a grande parte do produtor já tirou o seu produto na machamba. Já está visto que grande parte das inundações acontecem de 15 de janeiro para frente. Então, se nós tivermos variedades de ciclo curto, que podemos iniciar as sementeiras em setembro e poder se colher em dezembro, isso pode minimizar. Neste exato momento estamos a fazer alguns ensaios de novas variedades, em que em 4 meses podemos conseguir realizar aquilo que é a ceifa. As águas que destruíram toda a produção de arroz no Regadio do Baixo Limpopo, na Baixa de Sontuene, e inundaram uma parte da cidade de Xai-Xai, entraram por este rombo de 140 metros de extensão e 7 de profundidade. 105 mil famílias vítimas das cheias e inundações já beneficiaram de assistência multiforme em todos os distritos afetados pela calamidade natural, isto na província de Gaza. A Saving the Children, ADCR, Care International, Plane International, Cruz Vermelha de Moçambique e Visão Mundial estão entre as organizações da sociedade civil que se juntaram ao INGD na assistência direta às vítimas das cheias e inundações e prometem mais apoio até a estabilização total das famílias. A distribuição a nível do distrito de Guijá será feita em 2 ciclos. Daqui a mais ou menos um mês,
estas mesmas famílias irão receber a distribuição do segundo ciclo. A ideia é de que eles terão alimento por um período de 2 meses ou um pouco mais, até passarmos para a fase de recuperação. Uma ação de resposta de forma imediata. O que nós esperamos é que enquanto eles aproveitam o apoio que estamos a providenciar, eles possam desenvolver atividade de geração de renda para garantir que essa recuperação seja de médio e longo prazo. O apoio institucional e comunitário às vítimas das cheias e inundações já abrangeu 105 mil famílias de todos os distritos afetados pela calamidade natural na província de Gaza. Cartávamos água em casa dos vizinhos para podermos ter dinheiro para comprarmos produtos alimentares. Esta população vem sofrendo desde o mês de janeiro até cá. Este apoio veio de fato ajudar ou a galvanizar aquilo que é o próprio incentivo neste preciso momento que a população ressente problemas de falta de comida. Para além de kits alimentares, foram disponibilizados kits de higiene, material escolar, assistência médica e apoio psicossocial às comunidades afetadas. Não tinha caderno para escrever. Agora já tem. Eu gosto muito de cuidar da minha saúde. Esperamos que as crianças, com a ajuda dos seus educadores, elas possam usar perfeitamente o material que nós podemos aqui oferecer, possa suprir aquilo que era parte das necessidades dos seus pais. Para nós é muito importante. Apesar do apoio, persistem desafios deixados pelas cheias e inundações em Gaza. Estamos com foco nos distritos de Xigubo e Massangena, que são os distritos que em grande medida ficaram com situação de transitabilidade bastante prejudicada. Não era possível aceder a esses distritos por via terrestre. Neste momento temos estado a alocar kits para assistência às famílias nesses 2 distritos. 15 famílias continuam no centro de acolhimento no distrito de Mandlakazi, em Gaza. As famílias reassentadas no bairro Filipe Samuel Magaia, na autarquia de Buane, província de Maputo, ainda não conseguiram reconstruir as suas habitações destruídas e clamam pela provisão de serviços básicos. As cheias e inundações deixaram marcas profundas na vida de milhares de famílias nos distritos de Magude, Manhissa, Marraquene, Matola, Buane e Muamba. E como vai a vida nesta fase de recuperação? Para conferir nesta reportagem. O bairro Filipe Samuel Magaia, na vila autárquica de Buane, considerado seguro, abriu as suas portas para receber milhares de famílias forçadas a abandonarem as suas origens, culturas e tradições. Uma pessoa tem 3 filhos, 4 filhos, dormir numa casa desse é um problema sério. Você não tem espaço de viver questão normal. Mas é que a vida que nós já passamos, eu estraguei muita coisa. Está a ver, você já andar a ver, ninguém tenta fazer comida, só vamos pensar à noite, à tarde. Qual é a coisa que a pessoa vai conseguir apanhar para comer? Está a ser muito difícil, que nem mesmo crianças ficarem doentes, nós vamos ter que apanhar chapa para o hospital. Se você não tem dinheiro de chapa, acaba de ficar 3 dias, 4 dias com criança doente em casa. Daqui para o hospital é longe? É longe, sim, é boa. A fase de recuperação pós-calamidades é desafiadora. Os moradores dizem não ter outra saída senão adaptarem-se à nova realidade. Longe do mundo moderno, os novos inquilinos do pacato bairro Filipe Samuel Magaia pedem a quem de direito à provisão dos serviços básicos, com destaque para água. Tem pessoas que querem viver aqui de verdade, mas acabam desistindo por causa de água, e hospital e energia, porque saíram de lá tinha água, tinha energia, tinha hospital por perto. Essa água que nós pusemos a poça a cavar, já aquilo já não sai água. Aquela água que vem as poças,
Não tem água. Secou? Secou. Agora é zarascar, ou lavar o pano, limpar o corpo. O governo autárquico de Boane e parceiros apoiaram na implantação destas casas de material misto. Alguns já estão a mobilizar material de construção para erguerem habitações definitivas. Tiver água só, porque eu mesmo estou à espera de eu construir aqui, fazer minhas coisas aqui, tirar todas as coisas que ficaram lá, viver aqui só. Refira-se que o distrito da Manhissa foi um dos principais epicentros das operações de busca e salvamento. Além do impacto social, a fúria das águas cortou a N1 e o país ficou dividido. A incerteza aumentava a cada dia. Foram mobilizadas equipas de socorros a todos os níveis para salvar vidas humanas. Magude é outro distrito que ficou 2 semanas isolado e sem abastecimento. Aos poucos, a população está a se recuperar. O setor da agricultura mobilizou e alocou sementes para o relançamento da produção agrícola em todos os distritos afetados pelas calamidades. Temos o milho já a florir, então significa que a população está a produzir. Então vamos continuar a apoiar, distribuímos esta semente, distribuímos também pulverizadores, distribuímos fertilizantes. Portanto, aqui é na perspectiva de galvanizar a produção nessa província. E penso que a população está a aderir, estamos satisfeitos. A produção agropecuária, infraestruturas sanitárias, escolares e vias de acesso foram as áreas mais afetadas pelas calamidades naturais na província de Maputo. O efeito devastador dos eventos meteorológicos extremos, sobretudo no sul de Moçambique, com maior destaque para a província de Gaza, vai ser tema de análise nesta edição do Telejornal. Temos em estúdio Rita Almeida, que é a diretora de Planificação e Cooperação no INGD. Muito boa noite, Rita Almeida. Boa noite. Qual é o ponto de situação neste momento do cenário de assistência humanitária às vítimas das cheias, inundações, ciclone Jazan em Moçambique? Muito obrigada por esta oportunidade que nos dá, que dá ao INGD, para partilharmos aquilo que está sendo tanto o trabalho do governo nesta componente de assistência pós desastres neste momento. Bom, talvez refrescar dizer que até agora nós contabilizamos mais ou menos 1.075.000 pessoas que ficaram afetadas, tanto por estes eventos Isto todos. no pico. Exatamente. E dessas pessoas, pelo menos 789.000 estavam na situação de necessitadas. Então significa que são as pessoas que precisavam de mais atenção. Nós tivemos que, como deve saber, tivemos que abrir centros de acomodação e nesses centros de acomodação recebemos muitas pessoas, pelo menos 139.000 pessoas acorreram aos centros de acomodação. Mas neste momento temos muitos centros que estão fechados e continuamos a gerir 23 centros de acomodação. Então, continuamos a assistir as famílias, estas mais necessitadas, à medida que iam saindo dos centros de acomodação, íamos oferecendo um kit de retorno, mas pronto, como sabe, são produtos alimentares, tanto é preciso fazer reposição. Então, é o trabalho que estamos a fazer, o governo e os parceiros, tanto de cooperação, estamos nesta linha de assistência. Ok, temos indicações que um dos maiores centros de acomodação foi Sheakalan, com pouco mais de 29.000 pessoas que se abrigaram àquele local por causa deste evento extremo meteorológico. Neste momento, sobretudo olhando para o cenário da província de Gaza, toda a população retornou às zonas de origem
que ilações o INGD tira daquele evento meteorológico extremo mais grave dos últimos 40 anos em Moçambique, sobretudo na componente da assistência humanitária, de aviso prévio e até de resgate das pessoas? Bom, foi um grande aprendizado. Nós já vínhamos com um programa, tanto de implementação de um plano, uma estratégia de aviso prévio, e nos últimos anos, desde 2022, nós estamos a trabalhar nessa estratégia de aviso prévio. E penso que, de alguma forma, isso ajudou-nos para minimizar tanto a perda de vidas humanas nesta época chuvosa. Tínhamos um mecanismo de comunicação até as comunidades, usando as rádios comunitárias, usando os comitês locais de gestão do risco de desastres, e todo o mecanismo que foi montado ou que está montado nessa estratégia de aviso prévio com os órgãos locais. Então, isso foi extremamente importante. Mas nós, por outro lado, indo para a sua pergunta, o que nós consideramos é que, mais do que isso, é preciso infraestruturar tanto as áreas, porque as pessoas estão ali, estão a viver ali. Quando diz infraestruturar, em que aspecto? Infraestruturar significa tanto criar infraestruturas para a contenção das águas, para Estamos minimizar... a dizer a construção de diques de proteção, construção de barragens, é isto? Por aí. Então é preciso infraestruturar para que, efetivamente, se nós mantemos o choque onde está, então que ele efetivamente não receba muita água, tanto nestas épocas. Está a dizer que impõe-se a construção da barragem de Mapá, isso quer dizer? Bom, e outros sistemas como diques de proteção ao longo do Vale do Limpopo? Exatamente. O que eu estava a tentar dizer agora é que, se realmente nós queremos manter a vila do Choco, nós temos que criar... Quando falar de Choco, Guijá, mesmo do Xaixai, exatamente. Massingir e outras vilas, exatamente. Yeah. Não só no Vale do Zambeze, como também no Vale do Limpopo. Desculpa, no Limpopo, como também nos outros locais. Então, o que nós temos que fazer é, efetivamente, avançar com esta componente de infraestruturação, para que nas zonas habitacionais não entre água como entrou, portanto, nesta época chuvosa. Então, nós estivemos nessa situação, as pessoas souberam que, efetivamente, estavam em perigo, mas era muita gente para concentrar nos centros de acomodação, sim, tanto por muito tempo, como podemos ver. O global das pessoas que foram afetadas ou atingidas pelas cheias e inundações em Gaza, estamos a falar de cerca de 450 mil pessoas, sim, que foram atingidas e mais de 100 mil deslocadas. Estamos a falar de pessoas deslocadas. Neste momento, que avaliação faz da resposta prestada pelo Governo, parceiros de cooperação e organizações humanitárias neste momento? Bom, nós tivemos... A avaliação é boa, má? Foi muito boa em termos de assistência humanitária. Nós consideramos que foi muito boa, sobretudo porque nós tivemos uma boa resposta ao movimento de solidariedade. Então, nós contamos que o movimento de solidariedade, as portas do país, portanto, ficaram abertas para recebermos esse apoio, e ajudou bastante. Então, essas pessoas de que eu falava aqui, de cerca de 789 mil pessoas na condição de necessitadas, todas elas tiveram apoio. Então, não seria possível só com os recursos que nós tínhamos no FGC ou nos nossos armazéns. Então, este movimento de solidariedade foi extremamente importante. E também o apoio que tivemos dos nossos parceiros tradicionais, da equipa humanitária nacional e também do Banco Mundial através do programa do RPE. Ok. Mas que apelo faria a senhora Rita Almeida, na qualidade de diretora de Planificação e Cooperação do INGD, às autoridades de Moçambique? Estamos a falar do governo de Moçambique, porque esta situação de eventos meteorológicos extremos tem sido cíclico
e já se sabe quais são as zonas. O caso concreto da província de Gaza, estamos a falar de Chokwe, sobretudo Chokwe, Xai-Xai, a Baixa de Xai-Xai. Recomendo ainda a manutenção daquela população ou retirada das pessoas que vivem nessas zonas altamente suscetíveis a inundações. Bom, o que nós temos vindo a discutir é que o nosso país é este. Nós temos, penso que são 15 bacias hidrográficas, tanto grande parte delas, penso que 9, sim, que saem dos países montando para cá. Portanto, nós temos muitas áreas inundáveis. Então, penso que temos que encontrar soluções. E eu julgo que os setores, tanto afins para responder a esta situação, estão cientes, estão a pensar nessas soluções. Quer dizer, o reassentamento, a movimentação dessas pessoas não pode ser o fim último. Não pode ser quer dizer, a única solução que nós temos que avançar, sob o risco de não termos também locais portanto, para colocarmos muitas pessoas, mesmo o caso da cidade de Maputo. Então, penso que a questão da infraestruturação, como fazem os outros países, nós temos que avançar por aí. Ok. Diga-nos uma coisa. Há ou não boa cooperação ou colaboração com os outros países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, sobretudo quando chega a este momento crítico, a partilha de informação relativamente às cheias, até mesmo de seca? Há ou não colaboração? Há colaboração, nós temos... Má ou boa? Boa colaboração, temos será boa? Sim, temos boa colaboração com os outros países. E não só no momento crítico. Tanto a preparação toda da época chuvosa, ela é coordenada ao nível da SADC. Tanto a SADC prepara-se para responder tanto à época chuvosa. Tanto nessa coordenação há, por exemplo, troca dos planos de contingência, cada um dos países. Não só olhando para esta informação sobre, digamos assim, se vamos ter inundações ou não, mas também que esforços é que nós podemos empenhar dos outros países. Deve saber que, por exemplo, nós temos o centro regional, que está em Nacala, exatamente para esta coordenação. Mas é funcional isto? É funcional. É funcional. Qual é o impacto deste centro? É a troca de informação. Ou é mais um centro? Não, nós temos a troca de informação. O centro regional, ele está ligado à sala de situações do centro regional, está ligado à nossa sala principal do Centro Nacional que Operativo impacto teve de Emergência. Na monitoria ou gestão desta última crise climática que tivemos? É exatamente esta antecipação. Nós termos a informação com antecedência daquilo que efetivamente poderia estar a acontecer nos países já montantes, tanto essas bacias partilhadas, e a partir daí a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos informar o Centro Nacional Operativo de Emergência com antecedência. É por isso mesmo que depois o sistema de aviso prévio fluiu e nós conseguimos tanto comunicar às pessoas com antecedência, exatamente porque tínhamos esta informação. Para fechar, temos 10 segundos, diretora Rita Almeida. Bom, para fechar, dizer que este processo todo não termina com a assistência. Não, desculpe interromper, mas temos indicações neste momento, segundo a Organização Meteorológica Mundial, que há fortes probabilidades de ocorrência do fenómeno El Niño. Até que ponto o INGD está-se a preparar para conter o impacto devastador deste fenómeno El Niño, que Moçambique será caracterizado por seca severa? Exatamente. Bom, o INGD, como coordenador, portanto, não tem que ser apenas o INGD a estar preparado. Então, nós já estamos nas equipas técnicas, nas análises todas que têm que ser feitas efetivamente para saber se há esse impacto, até que ponto é que este impacto pode realmente influenciar naquelas zonas que geralmente têm
tem tido essa situação de escassez de chuvas e oportunamente nós poderemos partilhar essa informação. Ainda estamos nas nossas análises internamente. Mas dizer que, pronto, esta questão da assistência não tem que terminar com a assistência humanitária, aquela no momento da emergência. As famílias, neste momento, ainda precisam de se refazerem, perderam suas casas, perderam os seus bens. Exatamente. Então, todas essas famílias que saíram do centro de habitação, geralmente as marcas estão lá. Então, é preciso realmente continuarmos a unirmos tanto à volta dessas famílias para reconstruírem as suas casas, para recuperar tanto o seu tecido social, aquilo que eles muito podem fazer para tanto levar avante a vida e, quiçá, conseguir também, porque vai notar que essas zonas, algumas dessas zonas que tiveram problemas este ano, se nós tivermos um fenômeno de El Niño, poderão ser as mesmas zonas que vão ter esses problemas. Então, essas pessoas têm que ter uma base para aguentar tanto um próximo embate. Rita, foi um prazer estar aqui em estúdio na televisão de Moçambique para avaliar esta situação do impacto devastador das inundações cheias e até ciclones que atingiram Moçambique. Agora vamos à informação cambial. Vamos à informação cambial. Renda compra está a 3,85, venda 3,92. Dólar americano compra 63,25 e venda 64,52. Euro está a compra 72,29 e venda 73,74. E agora a previsão do estado do tempo para as principais cidades moçambicanas. Vamos a começar pela capital moçambicana, que vai ter 31 de máxima amanhã, 16 de mínima. Vamos para Xai-Xai com 15 de mínima e 30 de máxima. A capital provincial de Inhambane, que vai ter 25 de máxima e 17 de mínima. Capital provincial de Sofala, Beira, com 29 de máxima e 16 de mínima. Chimoio com 9 de mínima e 25 de máxima. Tete com 31 de máxima e 15 de mínima. Vamos para a capital provincial da Zambésia, cidade de Climane, com 17 de mínima e 28 de máxima. E temos Nampula com 15 de mínima e 29 de máxima. Pemba com 17 de mínima e 30 de máxima. Finalmente, Lixinga, 8 de mínima e 24 de máxima. O Ministério da Saúde lança a escala nacional campanha de doação de sangue. O Ministério da Saúde e parceiros lançaram em Garcia, distrito da Moamba, na província de Maputo, a campanha nacional de doação de sangue denominada Arte pela Vida. A campanha nacional de doação de sangue, designada Arte pela Vida, visa elevar a consciência dos cidadãos sobre a importância de doar este líquido vital. Qualquer quantidade de sangue que é doada sempre nos ajuda e é sempre bem-vinda para nós podermos fazer o nosso melhor, que é ajudar a salvar vidas. Então nós apelamos para que todas as pessoas possam doar, para que a gente possa sempre conseguir ter os nossos bancos de sangue com um estoque que não falte sangue a ninguém. Para as mulheres que precisam, para os acidentados, para pacientes em tratamento. A iniciativa juntou no mesmo espaço a música, ginástica aeróbica e a feira de saúde, um ambiente de diversão e, ao mesmo tempo, de reflexão no que tange a solidariedade. Nós levamos a cabo esta campanha para incentivar os demais, para podermos salvar vidas.
salvar vidas. E estamos aqui com o nosso patrocinador, o Agudumba, e esperamos nós que esta iniciativa não termine só por aqui, que haja mais oportunidades, nós podemos ter mais parceiros que possam apoiar essa causa. Temos a sensibilidade de que doar sangue é um ato nobre, não é verdade? Estamos aqui todos, qualquer coisa que aconteça com um de nós, haja necessidade de sangue, não é verdade? Se não o tivermos feito, penso que moralmente podemos ter um peso de consciência ou uma corresponsabilidade social. A campanha nacional de doação de sangue denominada Arte pela Vida foi lançada em Ressano Garcia, no distrito de Muamba, província de Maputo. O secretário de Estado na província de Niassa alerta para que a retoma dos atos administrativos na função pública este ano não sejam motivos de confusão e promoção de corrupção. Administrador do distrito de Maúa. O representante do chefe de Estado na província de Niassa começou por garantir que os atos administrativos vão ser efetivados este ano. Contudo, faz apelos para que os mesmos não sejam motivos de desestabilização da função pública. Atos administrativos é uma realidade, como nós dissemos, vai acontecer. O que nós não queremos é ser motivo de confusão, motivo de corrupção entre nós. Colegas, vamos lá mudar. Gestores de recursos humanos, nós estamos expulsar pessoas, às vezes é uma pessoa mesmo grande, dirigente, receber dinheiro de corrupção não é mola. 75 mil, comprovado, confirmado, a Movitel imprimir e trazer, que você recebeu de um cidadão, 75 mil para vender uma vaga. Até se vendesse a vaga, vaga não vai, mas recolhe 65 de vagas que não existem. Depois começa a fugir, desligar o telefone, fica aqui, entra ali, não sei o quê. As pessoas te procuram, te apanham, que realmente é funcionário da instituição X, não sei o quê, no fim vai preso. Por que nós não podemos mudar de atitude? Aqui, os funcionários e agentes do Estado mostraram-se preocupados com diferentes assuntos, todos em prol da melhoria de condições de trabalho e prestação de serviços ao cidadão. Não há alimentação dos pacientes internados. Eu fico sem saber, não sei se é uma questão nacional ou internacional, não sei. Por conta desta preocupação, Silva Livone visitou na manhã deste domingo o Centro de Saúde da Vila de Maúa. Há recessão econômica no país, mas tudo que pudermos fazer localmente para podermos responder a esta demanda é muito importante. Esta é a maior unidade de referência no distrito. A população sai nas localidades, nos postos administrativos, alguns sem família aqui em Maúa sede. No entanto, eles não podem ficar sem direito à alimentação. Muito obrigado também pela abertura da própria Direção da Saúde. Eles não ocultaram. Isso para mim é uma felicidade e segurança na minha vida. Acatamos toda a informação que fomos concedidas aqui e vamos seguir. Silva Livone pretende uma administração pública centrada na resolução dos principais problemas da população. O Presidente da República, Daniel Chapo, efetua a partir de amanhã, até o dia 2 de julho próximo, uma visita de trabalho à província de Cabo Delgado. A visita enquadra-se no âmbito da continuidade da iniciativa da governação com o povo, na qual o chefe de Estado reforça o contacto direto com a população, as autoridades locais e os dirigentes segmentos da sociedade. Durante a visita, o Presidente da República vai escalar a cidade de Pemba e os distritos de Montepuez e Maluco, onde irá orientar comícios populares, dirigir sessões extraordinárias com as organizações de governação provincial e distrital, visitar uma exposição das potencialidades socioeconómicas na província e reunir-se com as mulheres, isto na província de Cabo Delgado. A governação de proximidade com o povo constitui um instrumento de aproximação entre o governo e os cidadãos, permitindo acompanhar de perto a implementação das políticas públicas, a auscultação, as preocupações das comunidades
e promover as soluções orientadas para o desenvolvimento sustentável e inclusivo da província de Cabo Delgado. O Presidente da República far-se acompanhar pelos ministros da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Simpiça, do Interior, Paulo Chachine, e do Gênero e Ação Social, Ivete Alane, bem como quadros da Presidência da República. Burkina Faso rompeu relações diplomáticas com a França. Num comunicado divulgado pela televisão estatal, o governo liderado pelo capitão Ibrahim Traoré anunciou que a decisão entra em vigor de imediato e resulta do que considera serem ações contrárias aos interesses nacionais. Em resposta, a França classificou a medida como negativa e sem fundamento e afirma que irá analisar as medidas diplomáticas a adotar. Apesar do rompimento das relações diplomáticas, as autoridades de Burkina Faso garantem que a decisão não afeta os laços históricos, culturais e humanos entre os povos dos dois países. A decisão surge num contexto de intensificação do afastamento entre vários países do Sahel e a antiga potência colonial. Nos últimos anos, Burkina Faso tem reforçado a cooperação com novos parceiros internacionais, enquanto enfrenta uma persistente ameaça de grupos armados extremistas e uma crise de segurança que afeta grande parte do território.